Pessoal, bem-vindos à nossa primeira aula desse semestre. Nosso assunto de hoje é a farmacodinâmica. Para introduzir, então, a farmacodinâmica, a gente relembra os conceitos da farmacologia. A farmacologia, então, é a ciência que estuda os mecanismos de ação, o emprego e os efeitos dos fármacos no organismo. Já de forma mais específica, a farmacoterapia trata-se do emprego dos fármacos para o tratamento das doenças, com o objetivo de alterar sintomas e sinais, como por exemplo a febre ou a dor, destruir parasitas como as bactérias, ou ainda substituir substâncias ausentes ou que estejam presentes em quantidades insuficientes no organismo. Podemos citar como exemplo vitaminas, o próprio ferro, os hormônios tireoidianos, então, que no caso do hipotireoidismo estão diminuídos. E a farmacologia, ela se divide então em dois ramos. Para que se entenda ou que se estude a farmacologia, essa divisão ela é essencial. Farmacocinética e farmacodinâmica, sendo que a farmacocinética ela aborda de forma resumida tudo o que o nosso organismo faz com o fármaco, desde o momento então da sua administração. Isso engloba os processos de liberação, absorção, distribuição, biotransformação e eliminação do fármaco. Enquanto que a farmacodinâmica, ela aborda os efeitos do fármaco sobre o nosso organismo, e isso se faz, então, através dos estudos dos efeitos bioquímicos e fisiológicos dos fármacos e também do seu mecanismo de ação. Um estudo, então, da farmacodinâmica, ele pode ajudar no desenvolvimento de novos fármacos e baseia, então, a farmacoterapia mais racional. Então, a pergunta que a gente sempre faz, né, no início do semestre é qual é a importância da farmacologia para a nossa profissão. Mas de forma mais específica agora, nesse assunto, a gente se pergunta qual é a importância do estudo da farmacodinâmica. Por que estudar? Né? Porque não basta apenas eu saber que determinado fármaco é eficaz para cefaleia ou para inflamação, sem que eu entenda, então, um pouco mais especificamente os seus efeitos. Assim, então, os objetivos do estudo da farmacodinâmica, compreender os efeitos dos fármacos, compreender o seu mecanismo de ação e entender algumas das interações medicamentosas. Então, o princípio do entendimento dos mecanismos de ação dos fármacos inicia com o sítio de ação. O sítio de ação nada mais é do que o local onde o fármaco atua após os processos de absorção e distribuição, então, em concentrações adequadas que, após a absorção e a distribuição, consigam chegar ao seu sítio de ação e exercer, então, o seu efeito. Os fármacos, eles têm ação ou podem ter ação através de duas formas. A principal delas é atuando em receptores celulares. Então, através de mecanismos celulares, os fármacos exercem alguma ação química nas células e assim vão ser eficazes. Já outra forma de ação é por mecanismos não celulares. Essa ação através de mecanismos não celulares, ela pode ser, então, por exemplo, efeitos físicos, como os protetores que têm nitrato de prata, como, por exemplo, adsorventes como o carvão ativado, que vão, então, se ligar, né, de forma física, lubrificantes, ou esses efeitos também podem ser químicos, como inativação, quelação, como é o caso do EDTA, como o chumbo, por exemplo. Então, os metais são quelados, muitas vezes no intuito de prevenir intoxicação ou reverter intoxicação. Neutralização, como é o caso também dos antiácidos, então ocorre uma neutralização do pH ácido do estômago, não é necessário que haja nenhuma ação nas células, e sim só modificação do pH.
Tratamento da intoxicação com ácidos, que também é feita com bicarbonato devido a essa neutralização do pH. Precipitação das proteínas no trato gastrointestinal ou na pele, então, que pode ser feito pelos astringentes. Além disso, existem os mecanismos físico-químicos, como, por exemplo, detergentes, desinfetantes, que alteram as características da membrana da célula. Então, eles não se ligam, mas eles alteram o equilíbrio iônico e acabam levando à morte celular. E ainda alguns modificadores da composição dos líquidos corporais, como, por exemplo, os osmóticos, diuréticos, como o manitol, ou ainda sais de magnésio, expansores plasmáticos. Então, todos esses mecanismos físico-químicos, ou físicos ou químicos, ou modificadores da composição dos líquidos corporais, não são considerados mecanismos celulares. Não é necessário que o fármaco se ligue e exerça uma ação em receptores. Já nos mecanismos, os fármacos que atuam através de mecanismos celulares, eles devem, então, exercer alguma influência química em um ou mais constituintes das células. E o local em que esses fármacos se ligam nas células, geralmente ele é reconhecido como sendo um alvo farmacológico. A gente ouve bastante essa expressão, alvo farmacológico. Então, é o local onde o fármaco vai se ligar depois de ser absorvido e distribuído lá na célula onde ele vai exercer o seu efeito. E é essa associação entre a molécula do fármaco e o seu alvo é que vai ser responsável pela resposta fisiológica no organismo, que é então o principal foco da pesquisa farmacológica. Geralmente essas moléculas, esses locais de ligação, eles se encontram nas superfícies das células. Existem algumas exceções, existem receptores nucleares, por exemplo, que não estão na superfície, sim no interior, mas a maioria deles se localiza na superfície celular e a maioria desses alvos farmacológicos são também proteínas, moléculas proteicas, embora outros possam ser, proteínas são a maior parte desses alvos. Alguns autores tratam, então, os alvos farmacológicos como receptores de forma geral. Já outros preferem, então, utilizar o termo receptor apenas para as moléculas proteicas, que têm essa função de reconhecer um sinal químico endógeno e responder a eles. Então, o fármaco vai se ligar, vai gerar um sinal químico e o receptor vai responder a esse sinal devido à interação do fármaco e vai ser responsável pela produção do efeito farmacológico. A albumina sérica ou albumina plasmática é um exemplo, então, de molécula proteica de ligação, onde o fármaco se liga, porém ele não exerce efeito farmacológico, ele não tem ação, ele fica ligado a essa proteína e ela funciona como um reservatório inativo do fármaco. Nesse caso, a albumina ela é algumas vezes chamada como aceptor, que é um local onde o fármaco interage, mas não produz efeito farmacológico. Geralmente, então, os fármacos eles apresentam múltiplos efeitos e isso pode se dar devido a múltiplos mecanismos de ação que o fármaco tenha, ou então devido à sua interação diferentes sítios de ação farmacológicos. Então, o fármaco pode se ligar a mais receptores. Outro ponto com relação à interação do fármaco-receptor é a sua especificidade. Então, por que um fármaco ele atua em alguns locais, né? Porque essa é a pergunta que se costuma fazer, como é que o ibuprofeno sabe aonde eu tenho dor? Como ele sabe aonde ele vai agir? Então, por que um fármaco atua em alguns locais, em alguns sítios de ação e tem efeitos biológicos, e em alguns outros tecidos e células nada acontece? Isso é, então, devido à especificidade do fármaco. A molécula do fármaco, ela precisa ser específica, porque senão ela se ligaria em qualquer molécula do nosso organismo. No passado, então, se procurava um fármaco ou moléculas de fármaco com especificidade. Hoje, né, já também é bastante comum que sejam desenvolvidas moléculas mais específicas.
Como assim? A gente imagina aqui, então, nessa figura, aqui em verdinho a nossa célula do nosso organismo e os seus receptores ligados aqui na superfície, ou os seus sítios de ação, moléculas proteicas em sua maioria, lembrando que estão na superfície das células, prontas para receberem e se ligarem às moléculas de fármaco, que são todas essas roxinha, amarela e azul aqui separadinho. Os fármacos eles são desenvolvidos para atuarem no seu receptor específico, então cada um, nesse caso aqui, atuando no seu receptor específico, e é isso, a esse nome, a essa propriedade que se dá o nome de especificidade. Então, esse seria o ideal, né, para que o fármaco não atuasse em outras moléculas do organismo. Porém, sabe-se que nenhum fármaco possui especificidade total ou atua com especificidade total. Em alguns casos, quando o fármaco interage com mais receptores em diferentes tecidos, sabe-se que ele, ou classifica-se o fármaco como tendo baixa especificidade. E quando ele interage, então, com apenas um tipo de receptor, ele é altamente específico. Muitas vezes, então, quando o fármaco é administrado, no início ele se liga aos seus receptores específicos aqui, conforme o desenho. Porém, comumente com o aumento da dose, pode haver uma troca e esse fármaco X, por exemplo, se ligar aqui nesse receptor diferente. Quando isso acontece, o que é observado na clínica são os efeitos adversos associados, então, ou os efeitos adversos que acontecem devido à ação do fármaco em outro receptor. Então, ele vai provocar uma outra ação que não era esperada. Quanto maior a dose do fármaco, mais provável que isso aconteça, porque ele acaba ocupando todos os seus receptores específicos, sobram receptores livres e ele se liga a esses outros receptores. Então, pensando assim, geralmente fármacos que são mais potentes e que atuam em doses menores vão ter uma menor chance de se ligar a outros receptores, enquanto que fármacos que já são menos potentes e necessitam de doses maiores para exercer a sua ação, acabam se ligando com mais facilidade em outros receptores e causando mais efeitos adversos. Exemplos desses efeitos, então, a amiodarona é um fármaco que é utilizado para arritmias cardíacas e ela tem uma semelhança estrutural com os hormônios tireoidianos, então a estrutura da molécula é parecida e ela acaba muitas vezes interagindo com os receptores desses hormônios tireoidianos, interferindo na sua ação. Porém, não basta que o fármaco tenha a estrutura específica e se ligue no seu receptor específico para que ele exerça a sua ação. Existem outras características que também são extremamente importantes nesse contexto. Então, primeiro, a primeira característica que o fármaco tem que ter é a afinidade pelo receptor. Então, ele tem uma estrutura semelhante ao ligante endógeno e ele tem afinidade, ele se liga, tem capacidade de se ligar ao receptor. Então, a afinidade ela é definida como a tendência do fármaco de se ligar ao receptor. Quanto maior a afinidade que o fármaco tem pelo receptor, mais ele vai ocupar aquele receptor. Então, a ocupação do receptor ela é regulada pela afinidade. Se não há afinidade, a ligação vai ser menor. Então, geralmente, fármacos com alta potência exibem alta afinidade. Eles são bem potentes, eles se ligam com alta afinidade, ocupam uma grande proporção desses receptores, mesmo que eles estejam em baixas concentrações do seu receptor específico, né? Então, tem baixas concentrações do fármaco, mas ele consegue se ligar aos seus receptores porque ele tem alta afinidade. Porém, não basta o fármaco ter alta afinidade se, ao se ligar, ele não tiver a capacidade de ativar aquele receptor. E essa é a segunda propriedade, então, do fármaco. Ele precisa ter a capacidade de ativar o seu receptor. E assim, quanto maior a capacidade de ativar uma molécula do receptor,
mais eficaz é o fármaco. Então, essa é a segunda característica, a eficácia. A eficácia ela só existe quando há capacidade de ativar o receptor. Geralmente, os fármacos, eles atuam alterando uma resposta celular através da sua velocidade ou da sua magnitude, né, aumentando ou diminuindo a resposta, que já existe no organismo, uma resposta celular intrínseca. É muito mais fácil o fármaco atuar dessa forma do que ele produzir alguma reação que antes não ocorreria, né? Então, o mais comum é isso, é ele alterar alguma resposta que já exista no organismo.